da esperança. Meu querido, eu queria nesse momento meditar com você na palavra de Deus, um versículo que me chama muita atenção, quando se fala de Pedro andando sobre as ondas. No versículo de número 27 do capítulo 14 de Mateus, diz assim: Mas Jesus imediatamente disse-lhe: Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ter contigo sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, em direção de Jesus. Pedro saiu do barco e andou em direção de Jesus. Foi uma coragem de Pedro muito grande a enfrentar as ondas que há pouco estava querendo destruir a sua vida. E neste momento, meus amados e querido, quantas vezes o crente apenas acha, louvado, que deve fazer certas coisas sem direção de Deus, sem Deus mandar. Lembre que Pedro, ele saiu do barco, mas ele saiu quando o Senhor disse, ele disse: Senhor, se és tu, me manda ter contigo sobre as... Venha. Pedro foi. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele saiu do barco e começou a andar. E quantas vezes, querido, nós muitas vezes criticamos a atitude de Pedro. Ah, mas foi Jesus que mandou. Mas Pedro agora ele tirou a visão de Jesus. A questão não é ir sobre as águas, é tirar a visão daquele que disse: vem sobre as águas. Por ele diz: não tenha medo. O que tem te causado medo ultimamente? O que tem tentado destruir tua família, os teus princípios, a tua vida? Mas Pedro, ele agora desce do barco, mas na caminhada em direção a Jesus, Pedro tira sua visão do mestre. E ele começa a olhar para a força do vento. Ele começa a olhar para o vento. Não devemos, querido, estar olhando para o vento. Talvez todos nós temos parado e olhado para a força do vento. Talvez neste momento não esperemos uma resposta do Senhor. Estamos olhando para o vento. Temos tomado de posse de uma fé que parece que nós vamos por cima. Mas a caminhada, nós começamos a ouvir críticas. E por causa das críticas, das circunstâncias adversas, ou por sentimentos ofendidos, temos deixado de olhar para Cristo e temos talvez ficado parado ou paralisado diante da circunstância por aquilo que nos causaram temor. A questão de Pedro querer naufragar foi que no meio da caminhada a força do vento lhe causou temor. Jesus, quando vem sobre as águas, diz: não tenha medo, sou eu. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda ter contigo sobre as águas. Vem. Mas circunstâncias vão surgir, problemas vão aparecer, e muitas vezes a força do vento vai nos paralisar. E a questão é naufragar na fé. Olhando para a força do vento, Pedro começou a submergir nas águas. Mas disse: Senhor, socorre-me. Você disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Talvez você, meu querido e amado, tem duvidado das promessas de Deus. Tem estado paralisado diante das circunstâncias
que tem levado a tua vida, desafios, adversidade que tem chegado, situações, até mesmo que nós já falamos críticas de alguém que lhe criticou, que disse que você não chegaria a lugar nenhum, e você começou a temer e olhar para a força do vento. Mas ainda há esperança. No momento que Pedro olha para o vento, ele diz: Senhor, socorre-me. E o Senhor estende a sua mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ei, olha neste momento para o autor e consumador da tua fé. O teu olhar não está para aquele que estão criticando aí a sua vida. As críticas, muitas vezes, te lançam para dentro do projeto de Deus. As circunstâncias da vida sempre vão te levar para dentro dos projetos de Deus. Então que neste momento lembre-te de uma coisa: vendavais, circunstância, pode até querer te fazer paralisar, mas lembre-se, quando Pedro ouviu que o Senhor disse venha, ele saiu em direção a Jesus. Então não perda a direção, continue indo ao encontro do Mestre, porque diante de ti está o Senhor planando os caminhos para que você possa passar. Ainda há esperança. Não desista. Circunstância, decepções não pode te fazer te paralisar, porque ainda há esperança para você. Jesus é a tua esperança. Prossiga. Não duvide, creia que o Senhor te convida hoje para ser um vencedor. Você foi chamado para vencer. Papai, eu te louvo por esse irmão, essa irmã, que as circunstâncias chegaram e agora quer lhe fazer paralisar. Mas neste momento, Senhor, fortalece, dá ânimo, em um nome de Jesus, Pai. Seja com essa pessoa agora, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ainda há esperança.